Olá, tudo bem? Deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Eu sou o pastor Alex Nascimento. Eu faço parte do corpo pastoral da Igreja Nasci para Deus e, e também estou incumbido de dar essa aula para você aqui na Escola de Ministério, ok? A aula que vou apresentar para você aqui hoje, ela é teórica, porém eu preciso que você se utilize da sua fé, porque o que vou lhe falar não é possível apalpá-la fisicamente, quero dizer para você, porém você pode apalpar com o teu espírito, com a tua alma, com a tua fé, trazer à existência. O que vou falar nessa aula é sobre o Espírito Santo, ok? Então, especificamente, eu vou lhe apresentar a minha aula agora, e a minha aula, ela chama-se Doutrina do Espírito Santo ou Pneumatologia, ok? Teologicamente falando. E essa aula, ela é subdividida, e dentro dessa aula algumas apresentações que vou fazer um pouco sobre a personalidade do Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre títulos e símbolos. Vamos falar aqui também sobre o Espírito Santo na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Vamos falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre os dons espirituais e sobre os frutos do Espírito, dentro desse contexto aqui, onde nós vamos relatar, ok? Então, nesse primeiro momento, se você puder, pega aí sua Bíblia, pega aí seu caderno de anotação, para que a gente possa participar juntos dessa aula, ok? Doutrina do Espírito Santo ou pneumatologia. De repente você vai me perguntar, o que é isso? É a ciência que estuda a existência do Espírito Santo. E qual é a relação entre isso? A gente aqui vai falar um pouco dentro dessa ciência sobre a natureza divina, sobre os atributos, sobre a manifestação e a sua consubstancialidade, né, de Deus Cristo e Cristo, a sua atuação na esfera física e espiritual, ok? A personalidade do Espírito Santo, e você já deve ter ouvido alguém falar um pouco sobre isso. Quando você pergunta do Espírito Santo, algumas pessoas dizem, é uma energia, é uma força que me dá uma alegria. Não, não é isso. Então essas pessoas pensam que o Espírito Santo é uma mera força intocável, ou eles pensam que é uma força misteriosa, uma influência que ninguém define, tá entendendo? Tipo um ET. Não, mas não é. Essa opinião está bastante longe, né, do que o Espírito Santo representa. Ele não é uma mera força intocável. O Espírito Santo não é apenas uma força misteriosa. Não, essa opinião está longe da luz da palavra. Então, quando alguém lhe perguntar, você vai saber responder. O Espírito Santo é uma pessoa, sim, uma pessoa, e quando a Bíblia fala dele, da representação dessa pessoa, ela também fala que essa pessoa também faz parte da terceira pessoa da Trindade. Lá em João 14 e o versículo 17 vai falar um pouco sobre esse assunto, ok? E os títulos e símbolos. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar a presença do Espírito Santo e os seus títulos. Vamos encontrar em todos os episódios da Bíblia, desde lá do início da criação até os dias de hoje, ok? Agora, uma das razões por que se atribui a personalidade ao Espírito Santo é o fato de que a Bíblia dá-lhe certos nomes e seus grandes títulos, e talvez um que você tenha ouvido muito se falar seja aquele quando Jesus quando Jesus sabia que ele ia partir, que ele ia para o Pai,
Então, Jesus, ele nos instrui como? Ele instruiu seus discípulos como? Dizendo, olha, eu vou partir, mas não vou deixar vocês órfãos. E qual foi a instrução de Jesus? Clama ao Pai para que lhe envie o outro Consolador. E quem é esse outro Consolador? É isso que a gente vai aprender um pouco sobre ele nessa aula. João 14 e o versículo 16 relata um pouco, o versículo 26 de João 14 relata também sobre isso, o capítulo 16, do 7 ao 13 também vai relatar. Então, depois que você estiver assistindo essa aula, você pode também consultar isso na sua Bíblia. O Consolador, ele significa alguém chamado para estar ao lado. Essa é representativa do Consolador. O Consolador indica o ministério confortador do Espírito Santo. A palavra grega paracleto significa para, que é igual ao lado, ou a palavra kaleo, que é chamar ou pedir. O Espírito Santo hoje é o nosso paracleto, ou o nosso paraclito e consolador. O Espírito Santo é dentre as pessoas da Trindade aquela que atua diretamente no interior. E como assim no interior? Talvez seja por isso que muitas pessoas não conheçam ou não saibam da existência do Espírito Santo em nós. Isso é tão interessante que a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, do verso 16, vai dizer lá, não sabeis vós que sois morada de Deus e habitação do Espírito Santo? Ele está dentro de nós, ou seja, ele habita no interior, ele age primeiramente em nosso interior, de dentro para fora, né? Então, o que o Espírito faz? Ele nos acompanha cotidianamente, o Espírito Santo dentro de nós. O que o Espírito Santo faz? Ele zela pela igreja de Cristo. O Espírito Santo tem essas atuações. E aí eu vou te falar alguns nomes, títulos, né, do Espírito Santo. E são vários que a Bíblia vai relatar sobre o Espírito Santo nas Escrituras, onde vai descrever o que? A sua profunda natureza, a natureza do seu ser. Então, perceba por que você tem um nome. Porque o nome traduz a natureza do seu ser. O que você carrega, é isso que traduz. O título expressa a sua fama e reputação. Então, toma nota aí. Um dos títulos que você vai encontrar é o Espírito de vida, Romanos 8:11. Você vai encontrar Espírito de graça. Você vai encontrar Espírito de adoção. Você vai encontrar lá em João 1:12, Espírito de adoção, Romanos 8:15, Espírito de adoção. Você vai encontrar Espírito de verdade, que é João 14:6. Espírito consolador, que nós falamos, que é João 14, versículo 15 ao 16. Você vai encontrar o Espírito de santidade, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Você vai encontrar um pouquinho sobre isso. Agora, o Espírito Santo na Bíblia, algumas pessoas equivocadamente pensam que o Espírito Santo não atuava no Antigo Testamento, e nós temos aqui a prova concreta de que ele sempre atuou, o Espírito sempre esteve presente. A atuação do Espírito Santo, ele estava juntamente com a Santíssima Trindade na obra da criação. Antes que o homem fosse criado, mesmo antes que o mundo houvesse, ele já estava lá, ele já existia, o Espírito Santo, lá em Gênesis 1, quando o texto fala que a terra era sem forma e vazia. A terra ali está sendo descrita como uma massa sem forma. A terra ali está sendo descrita como um lugar vazio. E havia trevas, estava envolta em trevas. Mas o que a Bíblia fala? Que havia um rio de esperança que penetrava na escuridão. Quem era esse rio? O Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Perceba, se não é assim que a Escritura está dizendo. Então, ou seja, todos os três membros da Trindade participaram da criação. O Pai exerceu a vontade e planejou a obra da criação. O Pai, o Filho realizou esse plano, ele trouxe à existência o plano. E o Espírito Santo, ele cumpriu a sua parte, que era o quê? Que era especialmente de transmitir a vida. Ele é vida em mim, ele é vida em você, o Espírito Santo.
O Espírito Santo no Antigo Testamento, as pessoas talvez fiquem procurando, porque o Espírito Santo não habitava, ele vinha, ele veio, ele se apropriava no momento que era necessário. Mas o Espírito Santo deu vida na criação, o Espírito Santo foi sustento do universo. Você pode ver lá no Gênesis 1, versículo 2, você pode ter essa informação lá em Salmos 104, verso 30. O Espírito Santo era o fornecedor e o sustentador da natureza. Um livro também que ele correlaciona com esses fatos é o livro de Jó, né? Fala muito a respeito desta obra do Espírito de Deus. Em Jó 26:13, olha a fala de Jó. Eu leio para você a fala de Jó. Ele diz: pelo seu Espírito ornou os céus. A palavra ornar significa decorar, adornar. Olha que coisa linda. O Espírito Santo ali já estava atuando, cuidando dos detalhes, né? Veja, quando você olhar para o céu e você vê as estrelas, você vê as nuvens, pense logo que o Espírito Santo faz parte de tudo isso. Olha lá, com que os céus estão adornados? Quando a noite resplandece, ela resplandece por causa do quê? Do brilho dos corpos celestes, ou quê? Das estrelas. Perceba que os estudiosos, os astrônomos, eles analisam tudo, a mudança da cor das estrelas. Veja, eles apreciam todos os detalhes do céu. Eles olham para o sol, quando nasce, quando se põe, o poente. Veja que tudo isso, o Espírito Santo está envolvido. Isso o Velho Testamento, sem falar que o Espírito Santo capacitava os homens naquela época. Como é que você acha que Moisés conseguiu conduzir aquele povo lá? Como é que ele teve aquela ideia? E você vai olhar lá em Êxodo, cada detalhe que Deus, as medidas que Deus dava, as vestes para o sacerdote, a construção da tenda da presença de Deus. Como que é? Agora imagina Noé, que faculdade naval, de engenharia naval que Noé visitou, e quem que dava essa instrução? Era o Espírito de Deus, que capacitou os homens, capacitou os profetas, capacitou os reis. Perceba, o Espírito Santo, ele foi sempre, o Espírito de Deus sempre foi presente na Bíblia. No Novo Testamento também. Lógico que no Novo Testamento, com mais veemência, o Espírito Santo estava ali atuando, principalmente a partir de Atos dos Apóstolos. Nós vamos observar que o ministério do Espírito Santo é bem mais amplo do que no Antigo Testamento, no Novo. Quando consideramos a sua manifestação, a vida, ministério de Jesus Cristo, assim como na igreja, a gente vai ver como que foi pré-estabelecido tudo isso. E quem foi por quem? Através do Espírito Santo. Também no milênio, com sua atividade, a presença maravilhosa dele. Então veja como que a atuação do Espírito Santo, ela faz parte em tudo. O fato de você estar também ouvindo, assistindo essa aula também faz parte da instrução do Espírito Santo. O Espírito Santo também ficou em silêncio um bom tempo. Se você pegar a sua Bíblia, você vai observar que no final de Malaquias e o início de Mateus tem uma página em branco. E essa página em branco, os estudiosos da palavra de Deus dizem que aquela página representa 400 anos que o Senhor não falou com o seu povo. Ou seja, o Espírito Santo ficou em silêncio, sem falar com os homens, durante 400 anos aproximadamente. Antes do nascimento de Jesus Cristo estava acontecendo isso. Durante esse período, nenhuma mensagem de Deus foi profetizada ao seu povo, porque o Senhor decidiu ficar em silêncio. Então o Espírito Santo, ali juntamente com o Pai, obedeceu a isso. Antes do nascimento de Jesus, tudo isso estava acontecendo, ninguém profetizava. Então, repentinamente, um período de intensa atividade espiritual fora do comum começa a acontecer. Então você vai perceber, só no livro, no Evangelho de Lucas, nos primeiros 2 capítulos, nós vamos encontrar 8 referências ao Espírito Santo, ou seja, das pessoas falando e profetizando sob o poder do Espírito Santo. Veja que algo profundo, não é verdade?
Olha que interessante, imagine naqueles dias que Jesus instrui os seus discípulos, dizendo lá em Atos 1, verso 4, e ele está dizendo assim: olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E aí então eles observam e se apropriam dessa palavra. E no verso 8 o Senhor vai dar outra instrução, dizendo para eles assim: quando vocês receberem a virtude de Deus que virá do alto, então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judá, Samaria e nos confins do tempo. Mas você acha que eles ficaram de braços cruzados para isso? Não. A Bíblia vai dizer no versículo 14 de Atos 1 que eles estavam orando, e a Bíblia diz assim, que eles oravam unanimemente sem cessar. Primeiro capítulo e o capítulo 2 de Atos é a igreja sendo forjada, preparada, sendo revestida. Quando chega ao capítulo 2, eles estão reunidos ali naquele templo, 120 pessoas orando, e então se ouve um barulho, um vento veemente, e então começam a ver línguas repartidas sobre eles. Eles começam a encher, começam a ver, não eles conseguiam ver sobre a sua cabeça, mas quem estava na frente deles viam. E então o texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Apesar disso, muitas pessoas não conseguem compreender isso, e aí elas se omitem, elas acabam blasfemando contra o Senhor. E a Bíblia diz que só tem uma coisa que Deus não tolera: Ele tolera pecar contra o Pai, Ele tolera pecar contra o Filho, mas Ele não tolera o pecado contra o Espírito Santo. Então, possivelmente, pecar contra o Espírito Santo é a coisa mais horrenda que possa existir. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Por que pecar contra ele? Você vai em Zacarias 4:6, o texto vai dizer assim: não é por força e não é por violência, pois quem convence o homem é o Espírito de Deus. Esse Espírito, por que pecar contra ele se é ele que convence? Se é ele que vai realizar grandes coisas, se é ele que está ao seu lado como seu mentor, como seu conselheiro, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o poder de ministrar os santos como consolador. Ou seja, ele é o paracleto, como nós falamos lá atrás, que está ao nosso lado, que vai nos ajudar, que vai nos esforçar a avançar, a tomar decisões certas. Mas apesar disso, muitos crentes pecam contra o Espírito Santo. Você acredita nisso? Existe pessoas que fazem isso. Encontramos na Bíblia aqui pelo menos 5 admoestações que são concernentes às nossas relações com o Espírito Santo. E sabe que isso é muito fantástico, isso é top de linha. Qual? Perceba que dessas duas admoestações, 2 elas são para os pecadores, pessoas que estão no tempo da ignorância. 2 são para pecadores. Qual? 2 atitudes: a resistência e blasfêmia. Isso é para os pecadores, que referem-se às atitudes dos pecadores. Agora, as outras 3, talvez possa ter muitas outras, mas eu estou falando de 5. Então, as outras 3, elas estão relacionadas ao cristão, ao crente. E qual é essas 3? Mentir, entristecer e apagar. Você vai ver que até 2 dessas você vai encontrar lá em 1 Tessalonicenses 5, 18, 19, ali em diante você vai encontrar quando Paulo vai descrever a igreja tessalônica, dizendo o seguinte: não apagai o Espírito de Deus. Está entendendo? Então, não apaga não. Faça como lá em Levítico 6:13, não deixa o fogo se apagar, o fogo do altar que está aí dentro de você. Você consegue compreender isso? Deixa o Espírito Santo te visitar. Por isso, esse momento é tão específico e especial, ok? O batismo do Espírito Santo. Nós acabamos de falar no capítulo 2 de Atos sobre que eles foram cheios. Agora, percebam o seguinte: no Velho Testamento o texto sempre dizia que eles eram tomados pelo Espírito, então tomavam decisões. Mas já no Novo, o Espírito Santo já está habitando dentro deles. E um exemplo poderoso de alguém que estava sendo conduzido pelo Espírito Santo foi João Batista. E no primeiro momento ele estava ali, e o texto diz que ele fazia o quê? Ele estava endireitando as veredas, os caminhos para o Senhor. E ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos, raça de víbora. Perceba João dizendo isso no contexto bíblico.
Mas só que João, ele tem um insight, eu penso, e ele proclama, e ele vai dizer que quando as pessoas se batizavam, e a Bíblia diz que ele batizava muitas pessoas para se arrepender dos seus pecados, mas ele dizia o seguinte, que Jesus viria, né, com um batismo que seria muito mais extenso e profundo. E ele dizia que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Você pode encontrar isso lá em Mateus 3, no verso 11. Imagine o João dizendo que você só estava se arrependendo e ali aquela água sobre a sua cabeça, mas ele está dizendo que viria alguém que seria muito maior, que seria mais extenso, que seria mais profundo, que não só te batizaria com o Espírito Santo, mas com fogo. Já estou sentindo um mistério nesse negócio. Jesus, oh glória, aleluia. De repente você vai me perguntar, mas o que é o batismo no Espírito Santo? Muita gente acha que o batismo no Espírito Santo é falar em línguas, e não é falar em línguas. Falar em línguas está correlacionado nos dons. Quando você é batizado no Espírito Santo, sabe aquele momento que você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Sabe aquele culto que você estava presente e você ouvindo aquela palavra e você dizia, alguém contou minha vida para esse pastor, alguém contou minha vida para esse pregador, sabe? E aí você vai sendo visitado. Lembra que eu disse que o Espírito Santo, ele atua interiormente, de dentro para fora, ele vai tratando com as suas mazelas interiores. É esse aí. É dessa forma. Então, quando você vai à frente, que você declara, porque você foi movido, você foi tocado e você está se arrependendo de seus pecados, então você vai à frente e você confessa Jesus como seu Salvador, não é isso? É naquele exato momento. Para quem é daqui da Nasci para Deus, sabe que toda vez que você vai à frente, o nosso pastor Ney Messias, ele diz o seguinte: você recebeu 2 presentes. E qual é o primeiro que ele fala? Você recebeu o quê? O selo do Espírito Santo. É esse selo que é o batismo do Espírito Santo. É que ele está dizendo que você agora faz parte, você é propriedade dele, esse selo que você recebe. Então, o batismo do Espírito Santo é uma imersão do Espírito, é quando você recebe esse selo dentro de você. Aleluia! É quando você recebe essa força em você, é quando você recebe poder, ousadia de Deus, porque cada vez que você se correlaciona com Ele, Ele vai lhe dando experiências e profundas inspirações nele. Deixa eu dizer uma coisa para você, como é que eu te afirmo isso? Veja, quando você vai lá em Lucas 10, 19, se não me falha a memória, o texto vai dizer assim: e vocês receberão poder para pisar serpente e escorpião. Se não for com o Espírito Santo, você não faz nada disso, querido, você não faz. E quando ele diz lá em Marcos 16, 17, e os sinais seguirão os que crerem. E que sinais é esse? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, e expulsarão demônios. Ei, já pensou nisso, querido? Que coisa fantástica. Aleluia! Então, quando você vai à frente, você recebe Jesus, você recebe o selo, a autenticidade de que você agora é propriedade de Jesus Cristo, tá entendendo? Esse é o batismo. E aí ele começa a trabalhar no seu interior, começa a transformar. Sabe quando você diz, eu não aceito porque eu sei que eu não vou mudar? Ei, porque não é você que muda, quem te transforma é o Espírito Santo. Aliás, ele não te transforma, ele te convence. Ele te convence a você se arrepender e começar uma nova história em sua vida, começar um novo tempo em sua vida. É disso que estou falando para você. Ele começa a trabalhar em ti, ele começa a moldar as suas características com os princípios da Bíblia. Aleluia! E só assim você vai conseguir vencer o pecado em sua própria vida. Você pode até ler isso lá em Atos 2, e o verso 14, quando eles perguntam para ele: e agora, o que a gente vai fazer? E Pedro diz: se arrependam e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E esses homens foram cheios, repletos da presença de Deus. E sabe o que é interessante nisso tudo? É que agora eles aprenderam, e a Bíblia vai dizer que eles agora compartilhavam de tudo. Aquela igreja primitiva não tinha falta de nada, porque um irmão ajudava o outro, repartindo tudo que tinha. Eles consideravam isso, amém?
Então, quando você se apropria agora desse selo, quando você começa a caminhar, o que vai acontecer? Você agora vai começar a buscar o quê? Os dons. Você vai buscar o quê? As ferramentas espirituais. E o que são os dons espirituais? Talvez você vai me perguntar, por que recebemos dons espirituais? E para que eles devem ser usados, pastor? Para que serve isso? Para a manifestação do Espírito. Por isso, essas ferramentas lhe é dada a cada um como um benefício. Como benefício para quê? Para que serve? Para que você seja utilizado na vida de outras pessoas. Aliás, na vida de todos, na vida da igreja. Em outras palavras, o dom do Espírito Santo devem ser lucrativos para suprir necessidades. Ou seja, Deus vai te usar para abençoar a vida de alguém, de um próximo, tá entendendo? O dom espiritual, ele serve para isso, para você ser um instrumento de Deus na vida de pessoas. Você vai ser um porta-voz, você vai ser um instrumento de cura, de libertação. Tem N coisas que poderia falar para você. Você vai ver em algumas versões, Paulo vai dizer lá no versículo 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios, se você tiver interesse de estudar sobre os dons espirituais mais profundamente está lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 em diante, você vai encontrar lá, tá entendendo? Mas ele vai dizer no versículo 31, uma maneira mais excelente. O que ele está dizendo? Aqui que ele está dizendo? Ele está falando assim, você quer buscar dos dons? Precisa ser sincero, ou seja, ele está falando mais sinceramente, deseje os melhores presentes, e no entanto, eu lhe mostro a maneira mais excelente. É isso que Paulo disse em primeira carta aos Coríntios 12, 31. Aí você me pergunta, eu posso receber dons espirituais? Sim, como? Pela fé. A fé é parte dos dons também, mas você recebe pela fé. Eu posso lutar por eles? Pode, você pode guerrear, põe a cara no pó lá e declara, irmão. Mas você precisa receber esses dons para uma prática, qual? Usando em benefício do próximo. Mas se você não estiver pensando em ajudar as pessoas, isso fatalmente vai te levar a se desviar do caminho rapidamente. Amém? Então, é fácil começar a acreditar que somente os dons espirituais dão conteúdo ou valor àqueles que usam. Tem pessoas que pensam que sim. Já viu aqueles irmãos que vão atrás daquele manto que sapateia, daquele que traz revelação? Então, mas não são os dons que dizem qual é o teu caráter. Os dons são uma ferramenta para a sua vida, mas a sua vida com Deus é que vai dizer qual é o seu caráter. Amém ou não amém? Porque quando você está indo só atrás dos dons por um interesse próprio, você está sendo motivado pela coisa errada. E logo você vai começar a pensar em quê? Em honra. Isso é ótimo na igreja. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de quê? De sermos canal de Deus. Então Paulo diz, uma maneira mais excelente, melhor do que apenas receber os dons espirituais como dons da fé. O que seria então, pastor? É quando o amor é o fator motivador. O amor é o início de tudo isso. Então, como é que uma pessoa que encontrou água, veja bem esse exemplo que eu vou te dar. O que é o dom para a gente? É como uma pessoa que encontrou água em um oásis, né? E está desesperadamente procurando um recipiente para poder levar a água a alguém que está morrendo no deserto. É isso, você viu, você está no oásis e você precisa de um recipiente para levar essa água para alguém que está com sede no deserto. Os dons espirituais são como esse recipiente. O recipiente não é muito útil por si só, mas quando usado por alguém que tem amor e que encontrou que pode dar vida a uma alma sedenta, torna-se útil. Então, eu aconselho você a ser esse recipiente. Amém? A que você possa levar essa água a quem tem sede. Amém? Lembra de Jesus lá em João 7? Quem tem sede, vem a mim, porque ele era o recipiente e ele tinha água para dar para as pessoas. Oh, glória! E aí, isso também está atrelado ao quê? Porque quando você pensa dessa maneira, o que é que você vai transmitir para as pessoas? Os frutos do Espírito Santo.
E o que são os frutos então, pastor? Alguns frutos do Espírito Santo estão descritos lá em Gálatas 5, do 22 ao 23, né? Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é essencialmente oposto do pecado, porque o pecado ele está interligado ao que? Ao egoísmo, pensa só em si, o egocêntrico. O fruto do Espírito é a vida de Cristo, é a natureza divina, é o oposto, é diferente. Então, quando você tem o fruto do Espírito, você vai perceber que as suas atitudes são diferenciadas. Você pensa no próximo, por causa do amor, por causa da fé, por causa dos frutos. Está entendendo? A natureza de Deus, ou a natureza divina, é perfeitamente pura e não pode ser tentada pelo mal. Então, facilmente a gente descobre o que? Essa essência dos frutos. Tá entendendo? O que nós temos como promessa nisso? É que nós podemos sermos participantes dessa natureza divina. Como? Fugindo da corrupção, do mundo, do egoísmo. Sabe, quando a gente vence o mundo, a gente vai vencer as concupiscências. A minha pergunta é: como é a vida nova? É refrescante? A vida nova, ela nos traz resultados positivos em nossa vida. Nos leva a sermos participantes dessa natureza divina. Como? Em obediência. E obediência a quem? Ao Espírito Santo. Me permito ser purificado e morrer para o pecado. O fruto do Espírito Santo é resultado de andar no Espírito. Olha lá em Gálatas 5, 16 ao 26, você vai ver isso. Como então, pastor, que obtemos o fruto do Espírito Santo? Eu digo com certeza, eu digo-lhe, a menos, sabe o texto de João, capítulo 12, 24, lá diz assim: a menos que um grão de trigo caia no chão e morra, ele permanece sozinho, mas se morrer, produz muito fruto. Ou seja, para que esse trigo ou a fruta cresça, algo tem que morrer. Mas quando ela morre, então nova vida chega. Quanto mais matamos nossa natureza pecaminosa por meio da obediência ao Espírito Santo, através da caminhada no Espírito, nós obtemos cada vez mais os frutos do Espírito. Este é um processo contínuo. Todos os dias nós matamos a nossa carne. Todos os dias nós anulamos a nossa carne. Algo de mim sempre tem que morrer para dar lugar à natureza divina. Entende isso? Quanto mais morro, mais posso receber bons pensamentos, palavras e ações genuínas e me tornar cada vez mais justo e santo. Isso está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Aleluia. Bom, minha expectativa é que essa pequena reflexão possa lhe ajudar nos primeiros passos que você vai dar até Jesus. Espero que em alguma outra oportunidade nós possamos nos encontrar pessoalmente, para que através dessa ministração possamos sentir também o mover do Espírito Santo, o fogo do Senhor descer em nossas vidas, ok? Eu agradeço a sua atenção desde já, muito obrigado, Deus te abençoe. Eu faço uma oração para findar. Pai, que o Espírito do Senhor visite a cada um desses ouvintes, espectadores que vão ouvir e assistir essa aula, e aqueles que estavam enferrujados, parados, Pai, que eles recebam um renovo do Senhor e falem, voltem a falar, em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso. E aqueles que não
ainda não são selados ou que ainda não receberam o dom para falar em línguas, ó Pai, que recebam em nome do Senhor Jesus. Eu autorizo em nome de Jesus que você fale as línguas dos anjos em nome de Jesus. Aonde você estiver, receba essa virtude e fale em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.